Que bom estar com você aqui no Rio Experiência, um programa que apresenta as atrações e as peculiaridades dos muitos roteiros e bairros da cidade por meio de um bate-papo com especialistas apaixonados pelo Rio de Janeiro. Faremos uma incrível viagem no tempo e no espaço carioca através de histórias deliciosas contadas por quem entende do assunto. Que tal? Vamos embarcar nessa viagem? Olá, eu sou Antônia Leite Barbosa e hoje vamos passear pelas memórias e pelos segredos da Urca. E para nos guiar nesse programa, convidamos o professor universitário e guia de turismo, Cadu Guimarães. Oi, Cadu, o que a gente pode esperar de um tour cultural pela Urca? Olha, a Urca, ela é pequena, a Urca é acolhedora, a Urca é solar, a Urca é um bairro muito especial, ele é completamente planejado, localizado de forma privilegiada entre a Baía de Guanabara e um conjunto magnífico de morros, cujo que mais se destaca é o Pão de Açúcar. A Urca, além disso, ela tem uma série de atrativos culturais que estão aqui há muito tempo. É uma área de história militar muito grande, onde está a lendária Fortaleza de São João. Nós temos aqui na Urca também, obviamente, a famosa estação do bondinho de Pão de Açúcar. Temos várias instituições culturais. A Urca é um bairro também educativo, ela agrega 3 universidades, sempre teve uma ligação muito forte com a educação do Rio e tem uma série de outras atrações, além de ser um local, uma paisagem única, que mais reúne casinhas, casões, mansões, mansardas do Rio de Janeiro. Um lugar sensacional. Agora, a nossa proposta aqui, quando a gente quer fazer um passeio diferente pela Urca, é não mostrar só isso, mas é buscar também um certo olhar, digamos assim, arqueológico, talvez nostálgico, de uma Urca perdida, uma Urca que não existe mais, levantando um pouco da história de uma Urca que se foi, mas que continua presente quando a gente olha com o devido cuidado pelo bairro. Nós vamos aqui lembrar que a Urca foi o bairro onde aconteceu o primeiro mega evento do Rio de Janeiro, onde foi fundado o primeiro hotel resort de praia do Rio de Janeiro, né? É onde foi fundada a primeira universidade do Brasil, ou seja, tem muitas histórias que podem ser levantadas aqui e essa é a nossa proposta. Em 1908 aconteceu uma coisa na Urca que de certa forma despertou a vocação da cidade para o turismo. Você pode contar um pouquinho sobre esse evento? Olha, nesse ano aconteceu um mega evento no Rio de Janeiro. Foi a Feira Internacional de 1908 e ela foi feita em homenagem ao centenário da abertura dos portos às Nações Amigas, que aconteceu em 1808 com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Esses eventos, essas mega exposições eram muito comuns na época, no final do século XIX, início do século XX, e aconteciam em todas as grandes cidades da Europa e das Américas. E tinha um sentido todo especial, eram feiras em que haviam milhares de expositores, milhões de visitantes, né, que vinham para se ver todos os avanços da ciência, do progresso, né, do comércio que começava a ficar de uma forma mais clara global naquele momento. Então era um grande encontro, eles eram conhecidos como Arenas da Paz, as vitrines do progresso, né, e tinha um simbolismo muito grande para a ideia de civilização nova, né, que surgia com o século XX. E nada melhor do que isso acontecer na Urca, que nem tinha esse nome na época. Na época esse daqui não era um bairro, isso daqui era chamado de Praia Vermelha, né? E era um areal meio ermo, né, que foi totalmente preparado para essa exposição, né? E aí a ideia era essa, era se construir uma nova cidade, uma nova área da cidade que pudesse vender isso para o mundo. A paisagem da Urca ajuda muito nesse sentido. Além do Palácio da Geologia Brasileira, ainda existem outros palácios ou construções da época que tenham sido preservados? Palácio como esse aqui que vocês estão vendo atrás de mim, né? É o último remanescente que está de pé ainda dessa mega exposição. Infelizmente, aqui era o Palácio dos Estados, um palácio que as pessoas, quando entravam nessa península aqui da Praia Vermelha, logo davam de cara, era o primeiro pavilhão, né? Um pouco à esquerda ficava o Portão Monumental, uma obra também faraônica, lindíssima, que era o portão de entrada, né? À direita disso daqui ficava o Pavilhão da Bahia, que era uma coisa lindíssima também, era um palacete cuja cúpula foi inspirada, só para vocês terem uma ideia, no Congresso norte-americano de Washington.
toda essa região era fantástica, era um negócio, foram feitos postais de todos os pavilhões, de todos os locais, virou uma atração turística. Pouquíssima coisa ficou realmente de pé. Esse palácio é realmente o último remanescente que nós encontramos aqui na região. É impossível falar da Urca sem falar do Pão de Açúcar. Você pode nos falar um pouco sobre a importância desse monumento para o Rio? O Pão de Açúcar é esse monolito de granito aqui que tem mais de 600 milhões de anos e tem 396 metros de altura. Sem dúvida alguma, é o grande ícone, o grande marco da cidade do Rio de Janeiro. A localização do Pão de Açúcar é muito específica, né? Ela é uma localização bem na entrada da Baía de Guanabara. Durante séculos, todos os visitantes que aqui chegavam na cidade chegavam através de navios. E o primeiro contato visual que tinham com a cidade era justamente esse monumento de granito. Por isso virou um símbolo da cidade muito forte, conhecido internacionalmente. Agora, o morro só virou efetivamente uma atração turística com a construção do bondinho. Isso foi em 1912. E aí realmente esse bondinho, que é chamado de caminho aéreo do Pão de Açúcar, transportou milhares e milhares de visitantes até os dias de hoje. Uma outra característica forte da Urca é a sua ligação com as Forças Armadas. Por que a Urca é tão, digamos assim, militarizada? Desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro, como essa península da Urca ela é bem na entrada da Baía de Guanabara, fortes sempre foram construídos aqui numa função estratégica de proteção da entrada da cidade contra piratas franceses, né, e outros invasores que poderiam vir. Uma coisa interessante também é que os militares sempre tiveram uma tradição muito forte na educação superior no Brasil. E por isso a Urca também tem grandes escolas militares, como o IME, a Escola de Guerra Naval, que estão aqui dispostas todas no entorno aqui da Praça General Tibúrcio, que também reúne alguns monumentos super bacanas e super importantes para a história do Exército e das Forças Armadas brasileiras. Cadu, nos fale sobre a Praia Vermelha. A Praia Vermelha é um deslumbre, linda e acolhedora. Daria para se ficar uma verdadeira eternidade só olhando essas ondas aqui batendo, não é verdade? Esse camarada está uma eternidade aqui vendo tudo isso. Quem é? Chopin. É um dos poloneses mais famosos da história. Pois é, nós temos uma estátua do Chopin, grande compositor clássico, pianista pop, herói nacional da Polônia, justamente aqui se inspirando pelas ondas da Praia Vermelha, né? Mas a verdade é que ela foi construída pela comunidade polonesa que vive no Brasil, em homenagem a uma estátua similar que foi destruída pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E é um lugar perfeito, essa inspiração romântica, contemplativa, por uma das paisagens mais lindas da cidade. O prédio do Cassino da Urca também é uma marca registrada do bairro e marcou um tempo de glamour das noites cariocas dos anos 30. É verdade que nos seus tempos áureos ele foi o cassino mais elegante das Américas? Olha, o Cassino da Urca, para vocês terem uma ideia do glamour e da fama, ele era considerado o melhor cassino do Brasil numa época em que o Rio de Janeiro era chamada da Monte Carlo da América Latina. Então era um cassino realmente fantástico, né? Sensacional, era frequentado por políticos, celebridades, pessoas muito importantes do Brasil e do mundo todo que vinham aqui. E além do salão de jogos, o grande charme que transformou esse cassino realmente numa lenda era o teatro. Ele tinha um grande teatro onde se apresentavam os maiores artistas brasileiros e internacionais da época. Várias turnês internacionais foram apresentadas aqui. A artista mais famosa que se apresentou aqui, foi a artista exclusiva desse cassino, foi justamente Carmen Miranda. Meu ganza faz tica-tica-bum-tic, pra eu cantar o tica-tica-bum-tic, uma canção do tica-tica-bum-tic. Meu coração faz tica-tica-bum. Ela foi descoberta por um produtor de Hollywood justamente se apresentando aqui no cassino. E da cassino ela saiu diretamente para Hollywood, onde se tornou a artista brasileira mais reconhecida e famosa internacionalmente em termos cinematográficos. Então o cassino realmente tem essa história toda, é um local muito importante, de muito glamour. Ele fechou em 1946 com a proibição do jogo no Brasil, que foi feita pela esposa, Dona Carmela, do Marechal Dutra, né, que era presidente do Brasil na época, e um pouco depois esse prédio que é tombado se transformou nos estúdios da Rede Tupi, também uma rede de televisão muito famosa do Brasil, Canal 6, e hoje está vazio novamente à procura de uma nobre função que certamente será
encontrado em breve, tenho certeza. Antes de sediar um cassino, esse prédio não foi um hotel? Nos conta um pouco dos detalhes dessa história. Esse prédio aqui foi construído para ser um hotel, o chamado Hotel Balneário. E esse hotel ele é muito marcante na história do turismo do Rio, porque, de certa forma, a gente pode dizer que foi o primeiro hotel de lazer do Brasil, não só do Rio, do Brasil. Ele foi construído em 1922, esse prédio aqui em estilo eclético, e tinha todas as instalações voltadas para o lazer. Tinha vestiários, tinha equipamentos náuticos, tinha salas de ginástica, tinha monitores especiais, ou seja, extremamente vanguarda na época, quando começou, de certa forma, a cultura de saúde no Rio de Janeiro. Agora, o hotel funcionou muito pouco tempo, Ele foi logo secundado por um outro hotel de praia que se tornou mitológico no Rio, que foi o Copacabana Palace, Ele fechou em 1935, quando se transformou no Cassino da Urca, mas deixou para a cidade um legado que até hoje pouca gente sabe que é um legado artificial. A Praia da Urca. Essa praia aqui é a menor praia do Rio, e ela não existia, é uma praia artificial, resultado de um aterro que foi feito para o hotel. Era uma praia semi-privativa do Hotel Balneário para atender os seus hóspedes. Sentar-se na mureta da Urca para tomar uma cerveja virou um programa tipicamente carioca. Eu queria que você falasse sobre essa cultura. Como é que isso se tornou um programa carioca da Gema? Olha, essa mureta aqui é bem antiga, ela já tem quase 100 anos. Ela foi construída nos anos 1920 e faz parte do projeto de planejamento do bairro da Urca, que a Urca é um bairro completamente planejado, ele nem existia como bairro, Ele foi construído ao longo dos anos 20 e 30, E a mureta marca justamente o final desse aterramento que foi feito nessa área aqui. Tudo isso daqui era mar e a mureta marca, junto com esses diques naturais aqui, o final da Baía de Guanabara e o início do bairro. Agora, a tradição do pastel, da cervejinha de fim de tarde, é uma tradição mais recente, é dos anos 1970, porque o Rio de Janeiro transformou a comida de boteco em uma alta gastronomia, que é uma coisa muito especial. E tem também essa brisinha que ninguém aguenta, que é maravilhosa. Olha, na Urca ninguém se perde. É o único bairro que você pode caminhar sobre uma rosa dos ventos impressa na calçada. Olha aqui, você olha para o norte, Baía da Guanabara. Você olha para o oeste, Cristo Redentor. Você olha para leste, esse rochedo maravilhoso aqui que é o Morro da Urca. E olha para o sul, essa paisagem de quadrinho aqui, cheia de barquinhos, toda charmosa e linda. A Urca é isso, a gente fica até desorientado, com tanta beleza, apesar de estar num local como esse. Um tour por um bairro tão encantador como a Urca tem que ter um final inesquecível. Qual seria este grande finale que você teria para nos sugerir? Olha, o grande finale na Urca é muito fácil, é no final da Urca. Porque a Urca é um bairro pequeno e se você vier caminhando ao longo da mureta, você simplesmente chega no final da Urca, que é uma península, onde está um dos maiores tesouros turísticos e paisagísticos do Rio de Janeiro, que é a Praia de Fora. É uma praia fantástica, linda, muito pequenininha, uma das menores praias da cidade e que ela é muito pouco conhecida pelas pessoas por duas razões. A primeira é que ela está dentro de uma área privativa do Exército, a Fortaleza de São João, que é outro local muito conhecido aqui da Urca, muito tradicional, E é onde funciona a Escola Superior de Guerra e a Escola de Educação Física do Exército. E a outra razão é que, por ser uma área de segurança privativa, pouca gente tem acesso a essa praia. No máximo são 3.000 famílias de cariocas ligadas aos militares que podem frequentar essa praia e não é de forma seguida, é por períodos. Então é uma praia maravilhosa, numa paisagem linda, cercada de um lado pelo Pão de Açúcar e do outro pelo Morro Cara de Cão. Agora o Pão de Açúcar a gente vê de um ângulo que em geral ninguém conhece. É um Pão de Açúcar, como diria Caetano Veloso, com aquelas arestas insuspeitadas que ele fala naquela música O Estrangeiro. E a praia é semideserta, é uma praia linda, Quando você está nessa praia, você pode se sentir um pouco como o primeiro português que chegou aqui no Rio de Janeiro, o jovem capitão Estácio de Sá, que em 1565, no dia 1º de março de 1565, chegou nessa praia com 120 portugueses, 30 índios para fundar a cidade do Rio de Janeiro. Então, além desse valor natural lindíssimo, você tem também essa questão histórica que torna esse local muito especial. Urca,
bairro que mora aos pés do Pão de Açúcar. Se você gostou, não deixe de assistir aos outros programas do Rio Experiência. Até lá! Nunca.